Será que existe alguma possibilidade do treinador Dorival Júnior ser demitido hoje, caso o Corinthians saia derrotado no jogo contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena? E ainda falando sobre treinador, entendam por que o auxiliar Emiliano Dias acabou surpreendendo dentro do Corinthians e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, buscando a vitória para não começar a despencar na tabela do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Cruzeiro, buscando a vitória para não começar a despencar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Cruzeiro, jogo que acontecerá às 19h30 na Neoquímica Arena e será válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores assistiram um vídeo com instruções sobre a partida. Depois do trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou um exercício tático em campo reduzido e, para finalizar, trabalhos de bola parada. Corinthians que volta a campo hoje, depois da derrota no clássico contra o São Paulo na noite do último sábado, com muita pressão, necessitando vencer. Em caso de vitória, poderemos terminar a rodada até na 7ª colocação. Agora, em caso de derrota, poderemos terminar a rodada até na 14ª colocação, despencando cada vez mais na tabela e se aproximando do Z4, a zona do rebaixamento. Então, vencer hoje é extremamente necessário. Já o adversário é o líder do campeonato com 33 pontos e, no caso, o nosso timão necessita vencer. Nesse momento, estamos na 10ª colocação com 19 pontos. O Dorival Júnior não poderá contar com o volante Ranieri, suspenso, levou o 3º cartão amarelo contra o São Paulo, além do lateral esquerdo Hugo e o volante Maicon, machucados, e o Yuri Alberto, que está no processo de transição da recuperação dessa lesão, mas pelas informações do próprio clube, ainda não será opção para o nosso treinador. Por outro lado, terá o retorno do lateral direito Mateuzinho, que ficou de fora da derrota contra o São Paulo, porque estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martínez, Breno Bidon, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis e Ángel Romero. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: bom, extrema necessidade de vitória, a pressão está muito grande, principalmente para os lados do treinador Dorival Júnior. Essa partida de hoje será um divisor de águas na questão de ter tranquilidade ou a situação piorar. Em caso de vitória, no caso, ganharemos do líder do campeonato, claro que a pressão dá uma diminuída. Agora, em caso de derrota, a situação ficará bem difícil de sustentar, principalmente para os lados do treinador Dorival Júnior. Nós não vencemos a Neoquímica Arena nos últimos 2 compromissos dentro de casa, que no caso foi a derrota contra o Bragantino, o empate contra o Vitória antes da paralisação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, hoje vencer o Cruzeiro é extremamente necessário. Quanto à escalação, essa escalação que eu passei para vocês é a escalação que está na mídia. Eu, particularmente, não entraria com o Bidu e com o Bidon. Para mim, assim, o Corinthians fica fragilizado da marcação. Se for para jogar com o Bidon, no caso, eu colocaria o Angileri na lateral esquerda para dar mais sustentação defensiva. Ou, se quiser entrar com o Bidu, no caso, eu entraria com o Rian no lugar do Ranieri como volante. Mas, enfim, é o Dorival que escolhe. No caso, tudo foi decidido nos trabalhos que o Corinthians teve antes desse jogo de hoje, e vamos confiar, vamos acreditar, é o que eu sempre falo a vocês, independentemente de quem entrar em campo, a nossa função, nós torcedores,
nós torcermos, mandarmos energias positivas para o Corinthians, para que o Corinthians conquiste a vitória, porque vencer hoje será extremamente importante. E agora vamos falar sobre o auxiliar Emiliano Dias, que acabou surpreendendo dentro do Corinthians, e eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians esteve sob os comandos técnicos da família Dias de julho de 2024 até abril de 2025. Um trabalho que rendeu frutos, isso eu estou falando de resultados. No Brasileirão do ano passado, quando a situação estava difícil, nos recuperamos e conquistamos até uma vaga para a Libertadores e também conquistamos o Campeonato Paulista 2025. Vencemos o Paulistão, coisa que não acontecia com o Corinthians desde 2019. O Ramon, juntamente com o Emiliano, foram demitidos no mês de abril, após o início ruim no Campeonato Brasileiro. Mais precisamente, no dia 17 de abril, foi confirmada a demissão deles. Fizeram vídeos de despedida e tudo mais. Ficaram marcados, o Corinthians marcou eles, ficou marcado na memória deles. Nos últimos dias, nós recebemos informações que o Emiliano, que já se acertou com o Olímpia, colocou uma cláusula Corinthians no seu contrato, cláusula que, no caso, se o Corinthians o chamar para ele voltar, ele romperá o seu contrato sem o Timão ter nenhum custo, isso foi uma exigência dele ao Olímpia, e isso surpreendeu dentro do Corinthians. O Emiliano causou surpresa. Eu conversei com algumas pessoas, no caso, que trabalham no clube, sobre esse assunto, e a maioria comentando comigo que realmente ficaram surpresos, claro, gostando da atitude dele. Enfim, acabou agradando, o Emiliano agradou. Não estou falando que eu conversei com alguém da diretoria, sim com pessoas, algumas pessoas que eu trabalhei, e essa atitude do Emiliano agradou e também causou surpresa, porque ninguém estava aguardando que, no caso, ele faria isso. A minha opinião quanto ao Emiliano ter causado surpresa dentro do Corinthians é a seguinte: bom, será que o Emiliano pode surpreender? Será que, de repente, se o Corinthians tiver que demitir o Dorival, de repente o Emiliano pode ser a grande surpresa de ser, no caso, a contratação? Porque tem a questão, será que o Emiliano realmente tomou essa decisão do nada, quando ele recebeu a proposta, de repente ele acordou de manhã e pensou assim, bom, vai que o Corinthians me chama de volta, então vou tentar colocar uma cláusula lá. O Olímpia aceitou. Ou será que, de repente, alguém do Corinthians falou com ele, Emiliano? E aí? Estamos aqui com esses detalhes aqui, ó, não tá dando certo o Dorival, e aí? Então, será que, de repente, o Emiliano, que causou surpresa, não pode surpreender? Eu, particularmente, gosto muito do Emiliano, acompanhei todo o trabalho deles dentro do Corinthians de perto, que foi o período que eu estive no clube, e, particularmente, o relacionamento que ele tem com o grupo, algo sensacional. Mas é uma situação difícil. Hoje, por exemplo, é um jogo importante contra o Cruzeiro. Temos que torcer para o Dorival vencer, para ter uma sequência de vitórias. Mas se por um acaso as coisas não derem certas, o Emiliano acaba se tornando aí um nome forte por essa atitude que ele tomou. Mas, enfim, ele acabou surpreendendo e eu também, sinceramente, fiquei surpreso. Nunca imaginava que ele tomaria uma atitude dessa. Ao meu ponto de vista, foi muito legal o que ele fez, demonstrando muito comprometimento e amor pelo Corinthians. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre treinador. Aliás, treinadores. Será que se o Corinthians hoje não conseguir vencer a equipe do Cruzeiro, o Dorival realmente pode ser demitido? Dorival Júnior completará hoje seu 15º jogo no comando do Timão. Treinador que até o momento está recebendo críticas, está bastante pressionado, mediante aos últimos resultados que o Corinthians está tendo sobre os seus comandos. Por exemplo, nós ganhamos da equipe do Ceará na semana passada, vitória por 1-0 jogando fora de casa. Antes desse jogo,
nós já estávamos há 5 jogos sem vencer e com a pressão já aumentando. Aí a vitória contra o Ceará deu uma apaziguada, aí veio o clássico contra o São Paulo, era a oportunidade perfeita das coisas se acalmarem. Não deu nada certo. Pioraram ainda mais. Perdemos, não jogando nada, e o Dorival passou a ser ainda mais criticado. Muitos exigindo a demissão dele, que não tem cara de Corinthians, falando que ele é São Paulino. Enfim, a diretoria do Corinthians hoje trata como o Dorival garantido no cargo, o Fabinho quer a permanência do Dorival, o presidente interino chegou a dizer que o treinador está garantido, mas fez questão de dizer que futebol é resultados. Então, no jogo da noite de hoje, tudo pode acontecer. Caso o Corinthians saia derrotado para o Cruzeiro, eu não vou dizer aqui para vocês que o Dorival será demitido ou algo assim, porque eu não tenho informação, mas que a pressão vai aumentando cada vez mais, ela vai aumentando. Já surgiram informações que se o Corinthians perder hoje, o Dorival será demitido. E aí vem a questão, se o Dorival for demitido, será que o Vojvoda vem? Tipo, Dorival demitido hoje e Vojvoda chegando amanhã, será que isso pode acontecer? Absolutamente que o Vojvoda é o nome que agrada, eu já informei para vocês aqui, ele ganhou muitas forças depois da derrota para o São Paulo, mas eu vou falar para vocês, para mim, o importante de tudo é o Corinthians, o que tem que acontecer, o que eu vou torcer é o Corinthians vencer hoje e bem a equipe do Cruzeiro para esses assuntos, no caso, não serem mais disso, porque essas questões aí de ficar trocando de treinador, sabemos que é algo muito chato quando acontece. A minha opinião quanto a essa possibilidade do Dorival ser demitido hoje contra o Cruzeiro é a seguinte. Bom, primeiramente, volto a dizer a vocês, nós que somos torcedores, nós nunca devemos torcer para o Corinthians ter um resultado ruim para se trocar de treinador. Isso não pode acontecer. Nós não podemos agir, pensar assim de forma alguma. Eu vou torcer e muito para o Corinthians vencer hoje. Vai ser muito importante uma vitória, voltar a vencer em casa, diante do líder do campeonato, será importantíssimo demais. Questões de tabela do Brasileirão, nós precisamos escapar da parte de baixo. Em caso de derrota, ficaremos ali bem pertinho do primeiro time da zona do rebaixamento. Se por um acaso a derrota acontecer, já tem gente que diz que o Dorival Júnior será demitido. E aí o Corinthians terá custos. 8 milhões de reais é o que se fala a multa rescisória do treinador. Até quando o Corinthians vai ficar pagando multa? E aí também eu pergunto a vocês, demitiu o Dorival hoje, amanhã chega o Vojvoda, ou de repente acontece uma surpresa, vem também Emiliano. Será que o Emiliano de repente pode surpreender e vem o Emiliano? Mas aí, seja lá quem vier, vai resolver tudo? Tudo estará resolvido? Pronto, trocou o treinador, no partir do próximo jogo será só vitória. Não. Tiveram promessas que chegariam reforços ao Dorival e tudo. Claro que o Dorival tem algumas coisas, aliás, várias coisas que ele precisa corrigir. Mas ao meu ponto de vista, hoje, trocar somente o treinador não vai resolver a situação, as questões dos reforços que o Corinthians precisa, não vai resolver os problemas políticos, na minha humilde opinião. É o que eu falei para vocês. Vamos torcer para que o Corinthians vença, mas volto a falar também. Se o Corinthians não vencer hoje, se o Corinthians perder, a situação, a pressão para o Dorival vai chegar a um ponto que eu digo para vocês que ficará insustentável. Mas vamos torcer para que tudo dê certo hoje e o Corinthians vença. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da atitude do Emiliano Dias? Surpreendeu a vocês também? E quanto a essa questão envolvendo possibilidade de queda do Dorival se as coisas não derem certas no jogo de hoje à noite? Vocês acham que realmente o caminho correto será demitir o treinador? E quanto a esse jogo de hoje? Jogo decisivo, que há quem diga que pode até definir o futuro do nosso treinador. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, hoje
É volta por cima, é vitória 2-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!